Começamos uma série de mensagens desde domingo passado, sobre o Cântico da Natividade. Ele tem como centralidade falar de quem é esse menino Jesus, de quem é Cristo, de quem é o Salvador. E nossa programação é pregar 4 mensagens sobre o Cântico da Natividade. Muitas igrejas protestantes e reformadas separam esses momentos, alguns domingos, para estarem refletindo sobre textos que falam. Alguns falam sobre cânticos do Advento, que é o cântico que anuncia o nascimento de Cristo. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos falando do Cântico da Natividade, que fala sobre quem é esse Cristo. E muitos desses cânticos ainda têm como proposta falar antes do nascimento de Cristo. Outros cânticos, como a gente vai ver, vai falar pós-nascimento de Cristo. Então, existem 2 tipos de cântico: o cântico da Natividade, que é o que nós estamos refletindo, e cânticos do Advento. O que nós estamos meditando é esse. E no domingo passado, à noite, meditamos sobre o Magnificat, que é a adoração de Ana, a adoração de Maria. Muito embora tem muita palavra e muitas expressões do cântico de Ana, quando ela teve o seu filho Samuel. E hoje nós vamos falar do cântico de Zacarias, o Benedictus, a expressão latina que foi cunhada por Jerônimo, todas elas. Então está aqui o Benedictus e nós vamos meditar. Antes eu queria ler o texto aqui com vocês, do verso 67 ao 80 do capítulo de número 1. Vocês acharam aí? Amém? Vamos ler. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito ou Benedictus seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para também usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento de salvação, de redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa manhã, aqui na Tua casa, onde juntos podemos bendizer o Teu nome e Te celebrar. Obrigado por estar reunidos com a Tua igreja, ou pelo menos com a boa parte dela, nesta manhã, para, como eu disse, oferecer culto ao Senhor e atos de adoração. Pedimos iluminação do Teu Espírito, pedimos graça, pedimos objetividade e também a unção do Teu Espírito, mais uma vez, para que o Teu Evangelho seja pregado aos nossos corações, não só aos nossos ouvidos, mas que o Teu Evangelho alcance os nossos corações,
traga edificação, transformação, santificação, e que o teu nome, que está acima de todo nome, seja glorificado para todo sempre. Graças, Senhor, te damos na tua dependência, eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu disse a vocês, nós estamos meditando em cânticos. E é muito interessante pensarmos nos cânticos e refletirmos sobre, no que eu posso dizer, da finalidade, do poder que a música tem. De fato, esses dias, eu acho que eu conversava com o Nidim sobre muitas compreensões que as pessoas têm sobre música. Música é uma arte e expressão. E há muitas expressões no que tange a questão da música. Adoração, ela não tem como objetividade, finalidade, cantarmos para o próximo, cantarmos para alguém. Muito embora quando nós estamos escutando uma música, ou quando nós estamos louvando, ela tem mecanismo para nos edificar. A gente se sente bem, a gente chora muitas vezes, a gente se emociona. E muitas vezes essas canções ficam muito tempo em nossa mente. Eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente ouve uma canção, ela tem um poder tão grande que ela às vezes passa uma semana na nossa mente. Impensavelmente a gente fica lembrando dessa canção. Quando menos espera, a gente está cantando. Num dia do evangélico aqui na cidade, que, na verdade, no dia do evangélico, aqui na cidade, que veio um cantor, muitas músicas desse cantor eram conhecidas e outras não. E uma dessas músicas, Maria cantava muito dentro de casa. E aqui e acolá, eu estava no quarto, quando menos espera, eu me pegava cantando uma partezinha da música. Eu disse, que é isso? Eu estou cantando essa música. É muito interessante, né, a questão da música. A música, ela tem esse poder de nos fazer refletir sobre muitas verdades que há nela. Mas a finalidade da música nunca é voltada para o homem. A finalidade da música nunca é cantarmos para pessoas. Esse é o grande problema da igreja evangélica. A igreja evangélica tem aderido alguns tipos de movimento de que a música é voltada para as pessoas e assim a música liberta, o louvor liberta, a adoração liberta. Não é essa a finalidade da adoração, muito embora o Senhor pode usar do louvor, da adoração, para libertar e para salvar quem Ele quer, mas essa não é a finalidade da adoração, não é a finalidade do louvor. A finalidade da adoração é doxológica, ou seja, é voltada para o Senhor, é para tributar ao Senhor honra, glória e adoração. Por que eu estou começando de forma introdutória, trazendo essas verdades aqui para vocês? Porque vocês vão perceber que todos esses cânticos da natividade não têm como objetivo os homens. E aqui, Zacarias tinha tudo, diante de todo o seu contexto, que a gente vamos observar, diante de toda a problemática que ele teve para ter João Batista, para que João Batista viesse ao mundo, nós vamos ver uma semelhança muito grande de Isabel e Zacarias com Abraão e sua esposa. Todos já avançados em idade, a esposa de Abraão, como também a esposa de Zacarias, todas elas eram estéril, e isso era uma particularidade muito interessante naquela época, né? Todas eram estéril. E nós vamos ver que o cântico de Zacarias não tem como função exaltar João Batista. Isso é muito interessante. Ele poderia dizer, que coisa boa o Senhor me deu um presente, que coisa boa ter um filho, que bênção ter um filho. Não há problema nenhum nisso, nenhuma dificuldade. Adorarmos ao Senhor pelo fato de Deus nos conceder herança do Senhor, como é descrito pelo salmista. Contudo, Zacarias não exalta a pessoa do seu filho, muito embora ele terá uma importância ímpar e singular nesse ministério aqui de Jesus. Ele vai preparar o caminho para que o Salvador venha. Mas quando Zacarias vai falar do seu filho, vocês vão ver que sempre ele vai dizer que o seu filho é menor do que o grande menino que virá, que é Jesus Cristo.
Bom, como eu disse, analisamos no domingo passado o Cântico de Maria e agora vamos analisar o Cântico de Zacarias. O Cântico de Maria é um hino de humildade, pela graça de Deus. O de Zacarias é um hino ou um cântico lembrando da aliança e dessa aliança redentora que vai chegar no seu povo por meio de Cristo. O texto fala que esse homem, chamado Zacarias, era um homem cheio do Espírito Santo. Isso está no verso 67. Ele fala não como pai emocionado, mas como um profeta da aliança, anunciando que Deus está finalmente visitando o seu povo. O conhecido cântico Benedictus é uma explosão de louvor após meses de silêncio. Sim, talvez eu não tenha muito tempo para falar, mas já de prontidão eu preciso dizer que aqui nós estamos vivendo o que nós chamamos de período intertestamentário. É um período de silêncio total, de que não havia profecia nenhuma. E aqui Zacarias rompe esse período de silêncio para exaltar esse menino que virá. A boca desse homem, ela fala não de si mesmo, mas ela anuncia a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa de salvação. O contexto de Benedictus é muito interessante. A primeira informação que nós temos sobre esse casal é que eles andavam com Deus. Vocês podem ver isso no contexto. Eles andavam com Deus. Outra informação é que eles não tinham filhos, porque a sua esposa, como eu disse, Isabel, era estéril, e de todos eles eram avançados em idade. Contudo, Zacarias entra no templo para oferecer atos de adoração ao Senhor. Tudo isso está no contexto. E o anjo Gabriel diz a Zacarias que ele terá um filho e que ele tem que colocar o nome desse menino de João. E ele simplesmente não acreditou, e pelo fato dele não acreditar, ele ficou mudo. É isso que diz o texto. Ele não falava mais. E só iria falar depois que essa promessa se cumprisse. Depois veio Maria visitar essa mulher, e os meninos estremeceram no ventre, e esse menino João, que estava no ventre de Isabel, ficou cheio do Espírito Santo, como também a sua mãe. E o nascimento de João está muito bem documentado, do verso 57 até o verso 66. E eu quero ler para vocês, só ler, para que vocês entendam como está muito bem documentado aqui por meio do médico Lucas. Capítulo 1, o verso 57 diz assim: E Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Olha como é que eles são obedientes. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome João? E perguntou por aceno ao pai do menino: que nome você queria que desse a ele? E então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias lhe abriu, a língua começou a falar e louvava a Deus. E então sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardaram no coração, dizendo: que virá a ser pois esse menino? A mão do Senhor estava com quem, gente? Com ele. Assim, o cântico de Zacarias não começa falando de João, seu filho recém-nascido, mas nós vamos ver que começa falando de Jesus. Não filho nascido, mas o filho prometido. É um cântico inteiramente cristocêntrico, centrado em Cristo e no plano eterno de Deus que está para se cumprir. Se eu fosse dar um tema para o meu sermão, ele seria o seguinte: Deus cumpre sua promessa, visitando o seu povo com redenção em Cristo. Qual é a primeira coisa que podemos aprender quando olhamos para esse texto? Que Deus visita o seu povo com redenção.
Deus visita o seu povo com redenção. Se está do verso 67 até o 75. É muito interessante que veja as expressões de redenção que tem nesse texto. Zacarias está cheio do Espírito Santo, profetiza, verso 68, ele adora, dizendo, seja o Senhor Deus de Israel, porque, olha a finalidade, visitou e fez mais o quê? Redimiu o seu povo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que esse servo do Senhor adora o Senhor não por qualquer coisa. Há muitas expressões na Bíblia chamado benedictus. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1 e o verso 13, dizendo, bendito Deus, Pai, que nos elegeu ou que nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Há muitas expressões na Bíblia que apontam para esse nome bendito, e aqui ele está adorando ao Senhor, especificamente no verso 8, porque Deus não só visita, mas Deus, Ele redime o seu povo. E o que aprendemos? Que Deus visita o seu povo com salvação. A visitação de Deus nas Escrituras, ela é decisiva. E eu vou repetir. Todas as vezes que Deus visita o seu povo, ela é uma visitação decisiva. E aqui eu já quero que você guarde essa palavra no seu coração. Deus está, nesta manhã, nos visitando. E Ele tem vários propósitos para fazer isso. Ele tem propósito de visitar para salvar. Ele tem propósito de visitar para tratar com os nossos corações. Ele tem o propósito de nos visitar para nos santificar. Deus nos visita e a sua visitação é decisiva. Ou ela pode ser para juízo, que muitas vezes vem para disciplinar, castigar, mas pode ser para graça, quando ela vem para salvar. E é aqui que Zacarias está adorando a Deus. Não foi Israel que buscou a Deus. Não é uma visita de Israel para com Deus. Foi Deus quem buscou Israel para lhe salvar. E isso fica muito claro. Essa expressão redimiu é uma expressão tirada do Velho Testamento. O Velho Testamento trata dessa expressão muito clara. O decálogo dos 10 mandamentos começa: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te tirei, fui eu que fui lá. Você não tinha condições de sair do Egito. Você não tinha condições de sair daquele local, daquela escravidão. Eu ouvi o clamor de vocês. Eu ouvi as expressões agonizantes de vocês e eu fui lá. A gente vai ver em Deuteronômio, quando ele repete o decálogo, dizendo: eu tirei vocês com braço forte. E a gente vai ver aqui essa expressão muito bem clara. Logo, é Deus que vai atrás do seu povo. O que eu estou querendo dizer? Que o Evangelho é sempre uma história de iniciativa divina. Salvação é uma iniciativa de Deus. Você sabe por que você está aqui? Porque foi Deus que foi ao seu encontro primeiro. É muito interessante que foi Deus que achou você. Não foi você que achou Deus. Deus não estava perdido, não. Quem estava perdido éramos nós. Desgarrado. A Bíblia nos descreve como ovelhas desgarradas, sem pastor. E o Senhor foi até nós, de forma graciosa. O Evangelho, ele é a história da iniciativa de Deus. Foi Ele quem visitou os nossos corações. E essa visitação foi uma iniciativa graciosa dEle. E não só Deus faz isso. Deus não só redime, Deus não só vai ao nosso encontro, mas o verso de número 69 vai dizer que Deus levanta um Salvador poderoso. Pecado não é coisa simples não, gente. O verso 69 vai dizer algo muito interessante, presta atenção. O verso 69, nos suscitou plena e poderosa salvação. Eu estou no verso 69, é isso mesmo? Isso. Nos visitou, nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seu santo profeta, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar
de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Veja, algumas traduções vai dizer que Deus, ele suscitou plena e poderosa salvação. Outras traduções vai dizer suscitou plena, ou lendo aqui, né, a expressão mais clara, uma salvação poderosa, ou seja, um chifre de salvação. É a expressão, por exemplo, na King James vai dizer que ele tem o chifre da salvação para salvar o seu povo. E chifre, na Bíblia, como vocês já ouviram muitas vezes aqui eu pregando em Apocalipse, significa poder. O que o texto está querendo dizer é que Cristo veio não apenas para tentar salvar, mas Cristo veio nos salvar. E somente Cristo poderia nos tirar do império das trevas. Somente Cristo poderia entrar na casa do valente, subjugar aquele que se dizia ser forte, mas Cristo é muito mais forte do que ele e muito mais poderoso. Somente ele poderia nos salvar dos nossos inimigos, e aqui pode ser descrito como 3 inimigos. O texto fala de que ele veio nos salvar das mãos, verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos rodeiam. Quem são esses inimigos? Muito embora parece que esses inimigos aqui, de Israel aqui, ele tem um cunho político, são aqueles reinos que rodeavam Israel, os que estavam querendo nos destruir. Mas quando nos voltamos para os inimigos dos crentes, dos servos do Senhor, eu poderia descrever 3 inimigos: Satanás, o mundo e o pecado. Cristo, ele não é simplesmente um menino de habilidades incríveis. Não é isso que Zacarias está cantando aqui. Ele não é simplesmente um excelente mestre que encantou as pessoas da sua época. Ele é o próprio Deus onipotente. Cristo é o próprio Deus onipotente. É justamente pelo seu poder que nós estamos aqui. Porque, como eu disse, ele nos tirou da casa do valente, ele nos tirou do império das trevas, ele desviou a ira de Deus que cairia sobre nós para nos reconciliar consigo e com o próprio Deus. Deus nos salvou com poder. O pecado destruiu toda a nossa intimidade e todo o nosso relacionamento para com Deus. Olhávamos para Deus como inimigo e o próprio Deus nos olhava como inimigo e nos olhávamos como filho da ira. Mas Deus, ele quebrou toda essa maldição terrível do pecado. E ele fez isso na cruz do Calvário, substituindo eu e você, levando-nos ali na cruz do Calvário para nos salvar de toda essa maldição. E ele não subiu na cruz do Calvário para possibilitar a salvação. Ele de fato foi para nos salvar. Esse cântico do Benedictus também fala de que essa salvação é o cumprimento das promessas de Deus que estão muito claras no Velho Testamento. Zacarias olha agora para trás. E o que ele vê é a aliança abrâmica, ou a aliança de Abraão, verso 73. Ele continua olhando para trás no verso 69 e ele vê a aliança davídica. Ele olha para o verso 70 e vê a aliança profética. Note que as alianças abrâmicas e davídica têm amparo nos profetas. Ou seja, os profetas falam dessa aliança, proclamam essa aliança, e essa aliança vai ter o seu clímax em Cristo. Ou seja, o cântico desse homem segue as promessas de Cristo no Velho Testamento. O que eu estou afirmando aqui é que esse homem chamado Zacarias, ele não exalta a salvação como um improviso. Salvação não é algo improviso. Salvação não é um plano B. Do tipo, o plano A de Deus falhou e agora Deus está levantando um plano B. Não, ele está exaltando uma salvação que foi planejada nos tempos eternos. E que gradualmente está sendo revelado nas Sagradas Escrituras. É preciso deixar bem claro de que essa salvação já estava sendo revelada em Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça
da serpente. Já estava já tendo o seu germezinho ali, sendo desenvolvido de forma gradual, de forma progressiva. Essa revelação começou a ser mostrando, tendo o seu ápice. E aí veio os sacrifícios de Levíticos, sacrifícios pascal, e vem todo o sistema sacrificial, e a gente vê tudo isso se desenvolvendo. E quando chega aqui no Cântico da Natividade, tem o seu clímax, não em João Batista, que vai preparar o caminho, mas tem o seu clímax naquele que é muito maior do que João Batista, do qual o próprio João Batista disse que não era digno nem de desatar as suas sandálias. Ele disse: eu batizo com água, mas vem aquele que é muito maior do que eu, que vai batizar com fogo. Esse é o nosso Cristo. O que nós podemos aprender aqui? Eu já quero fazer algumas aplicações, para não tomar muito tempo. Eu entendo que por meio desses primeiros versos que a gente acabou de meditar aqui, de que a fé se fortalece, ou seja, a fé se fortalece ao ver a fidelidade de Deus na história. Quando nós olhamos para todas essas promessas se cumprindo, a gente diz mesmo assim: o Senhor é fiel. Deus é fiel. Quando a gente olha para todas essas promessas, a gente diz mesmo assim: como Deus é fiel. Como Deus, Ele não dá falso testemunho. Ele não quebra os seus mandamentos, Ele não dá falso testemunho, Ele fala a verdade. Como as palavras da Sagrada Escritura encontram amparo, ela diz: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai se revelando progressivamente, e que quando chega em Cristo a gente diz: uau, que coisa linda. Às vezes a gente, é muito interessante, né? A gente, quando vai comprar uma casa, e você vai comprar uma casa do zero, a casa não está nem na base ainda, você só comprou um terreno, e aí você contrata um arquiteto, e aí o arquiteto chama você e diz: olha, essa casa aqui tem tantos metros, tem um comprimento aqui e tal, aqui vai ser a sua sala de jantar e tal, que não sei o que, vai ficar grande, dá para você colocar um sofá, a televisão aqui não tem nada. O arquiteto falando tudo para você: aqui vai ser um banheiro, nos quartos a gente pode colocar a suíte, um quintalzinho aqui e tal, que não sei o que. O arquiteto chega a falar com um brilho nos olhos, você não consegue ver nada, né? Aí começa a transformação, a reforma. Aí sobe a base, aí quando sobe a base, aí o arquiteto: e aí, está gostando? Aí você olha assim e diz: não estou vendo nada ainda. É só base. Não tem condições da gente ver alguma coisa. Depois ele levanta as paredes, aí as paredes estão rebocadas. É cimento para um lado, cimento para o outro. Aqueles pedreiros trabalhando tudo suado. Não é? Aquela coisa toda, e você olha e diz: e aí, como é que está o serviço? Ele diz: está andando, viu? Está andando. Aí o arquiteto: está vendo? Está dando certo. Onde diz a você que quer ficar aqui, você não consegue ver nada. É porque isso... ele tem um caráter progressivo. Isso vai crescendo. Vai crescendo. E quando vai tomando jeito, a gente vai dizendo assim: uau, que coisa, né? Que coisa bela. Que coisa espetacular. Esses dias eu estava refletindo sobre a obra miraculosa expressa ali no Salmo de número 139, quando o Salmo 139 fala de que o Senhor nos viu ainda em substância, ainda informe, ou seja, se desenvolvendo, e os nossos dias ainda não estavam nem sendo vivenciado, e aquilo ia se progredindo. E o salmista diz: eu te louvo porque de forma assombrosamente o Senhor me criou, o Senhor me formou. O que o salmista está querendo dizer ali é: se eu estivesse hoje e tivesse o privilégio de ver uma ultrassom, eu dizia: como é que pode isso? Sabe? As crianças vão se formando e vai crescendo ali no ventre, e nasce. E daqui a pouco fica desse tamanho aqui, ó, com quase 13 anos. Você diz: como é que pode isso? Mas isso é forma gradativa. Uma criança não sai do ventre desse tamanho.
vai de forma gradativa, e você diz mesmo assim, menino, como vai mudando? Não é? Antes nasceu com a cara da mãe, agora está a cara do pai. Isso vai gradativamente se desenvolvendo. É a mesma coisa a questão da revelação da Sagrada Escritura. Às vezes a gente não consegue ver muita coisa em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. E aí a gente vai para Josué, e aí vai se desenvolver nos livros, a gente não começa a ver. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento e coloca a lente no Velho Testamento, a gente diz, Cristo sempre esteve ali no Velho Testamento. É porque a gente é míope, ou melhor, é porque nós somos míope. Nós somos míope. Sim, a fé fortalece. A fé se fortalece quando vê a fidelidade de Deus na história. Você deve descansar na fidelidade de Deus. O Deus que prometera é o Deus que cumpre. Quando Deus visita, também tudo muda. Ele quebra silêncio, ele remove medo, ele destrói inimigo, ele traz libertação real. Zacarias rompe o seu silêncio não por vontade própria, mas pela ação do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo aqui está inaugurando uma nova etapa na história da redenção. A verdadeira adoração nasce do Espírito e é centralizada na obra de Deus, não no homem. Assim, antes de falar do seu Filho, ele fala sobre o Filho de Deus. O que eu estou dizendo é que a verdadeira espiritualidade começa com Deus, abrindo a nossa boca para louvar a sua obra e não a nossa. A verdadeira adoração aqui do Benedictus é uma adoração que não louva a sua obra, não louva o que o seu filho vai fazer, não louva a importância profética que João Batista vai ter aqui nesse ministério, mas louva a obra ou as obras redentoras de Cristo na cruz do Calvário. Todo cântico, toda adoração, toda exaltação da igreja deve ser voltada para Cristo e somente Cristo. Amém? Mas toda salvação tem propósito, você sabia? E aqui fica muito bem claro no verso 77 ao verso 75, o propósito da libertação desse povo. Ele está cantando, tá? E ele está cantando, mostrando qual é a finalidade da salvação. Olha o verso de número 74. Ele vai dizer, de converter-nos, que livre das mãos do inimigo, adorássemos sem temor a ele. E a adoração tem que ser como? Em santidade e justiça perante ele. E essa adoração tem que ser quantas vezes? Todos os nossos dias. Que coisa. Não somos libertos para vivermos uma autonomia, para vivermos uma vida de como a gente quer. O texto é bem claro. Somos libertos para servir a Deus, servir ao Deus Todo-Poderoso. Aqui temos o que nós chamamos da tríade gloriosa. Ele nos liberta do inimigo, salvação. Ele nos impulsiona a uma vida de santificação. E ele nos leva para viver uma vida de adoração contínua. O que eu aprendo? Que a salvação, ela tem um propósito: glorificarmos a Deus e adorarmos para todo sempre. A salvação tem um propósito. E o propósito é glorificarmos a Deus e adorarmos para todo sempre. Observe o propósito da poderosa salvação de Cristo sobre o seu povo. É uma adoração contínua e uma vida de santidade. O que Zacarias está nos ensinando nesse cântico aqui? Que a minha adoração não deve ser somente no dia 25 de dezembro. A minha adoração e o meu Natal e a minha tributação a esse menino não deve ser somente no dia 25, muito embora toda a humanidade ela está contagiada com essa época natalina. E nós não temos nenhuma dificuldade com isso, só que a nossa adoração não se restringe somente nessas datas festivas. O Senhor nos salvou para que a nossa adoração seja uma adoração contínua.
constante. Aonde colocarmos a planta do vosso pé, devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O texto é bem claro, Ele nos libertou para adorarmos na presença dEle, diante dEle. É isso que Zacarias está fazendo aqui. E é isso que nós devemos fazer. O que estamos afirmando aqui, com base nesse cântico, é que um povo que não adora a Deus não vive uma vida de santidade. E se não vive uma vida de santidade, não foram visitados de forma salvadora pelo seu próprio Cristo. Você tem desejo de adorar ao Senhor no seu coração? Você ama adorar o Senhor? Teu coração anseia pela adoração? Então, bendiga ao Senhor, porque de fato teu coração foi alcançado. Ou melhor, usando a expressão aqui desse cântico, de fato o seu coração foi visitado pelo Salvador. Agora, começa a prescrutar o seu coração. Se você não tem desejo de adorar o Senhor, se você não tem desejo de estar na casa do Senhor em atos de adoração, comece a questionar e dizer: Senhor, de fato, o meu coração foi visitado pelo Senhor. Porque a finalidade da visitação, sabe o que é? É nos levarmos aos seus pés e adorar Ele. E bendizer o seu santo nome. E sabe o que é que me chama a atenção? É que quando o Senhor nos visita, a gente não precisa que ninguém nos chame para adorar a Deus. A gente não precisa de um grupo de louvor que seja bem animado. Vamos adorar, gente. Fica de pé, senta, levanta, bata a palma, faça isso para aquilo. Tudo isso faz parte. Mas a gente não precisa ser impulsionado. Nosso coração já deseja isso. Nosso coração já anseia isso. Às vezes a gente diz meio assim: eu queria até adorar, mas o grupo de louvor estava tão morgado. O povo estava cantando de uma forma tão fria e aí acaba tudo. Não. Se o meu coração está aquecido, se o meu coração anseia, isso não é um problema. Eu desejo. Eu conto os dias. Eu conto as horas. Perceba, esse é um mês que a gente, quando abre as redes sociais, a primeira frase que a gente vê nas redes sociais é o seguinte: estou contando as horas para entrar de férias. Começa logo com os alunos, né? Aqueles que estão estudando, passam o ano todinho, aí vai chegando perto, deitei agora, vai as férias, a gente vai contando, chegou as férias. Quer ver outras pessoas que ficam ansiosas? Os professores. Eu tenho muitos nas minhas redes sociais. Tem alguns que dizem mesmo assim: eu sou uma professora que estou de férias. E tem professora que fica contando os dias, né? Eu estou de férias. E alguns também funcionários públicos. Tem alguns funcionários públicos que já estão de férias, entram de férias antes do Natal e tem alguns que trabalham em janeiro, um pouquinho de nada, porque já emenda para o Carnaval. É uma maravilha, né? Esse povo. Eles ficam cantando porque eles querem descansar, eles querem ter esses momentos de descanso, eles querem ter esse momento com a sua família, eles querem ter esses momentos com pessoas que eles gostam. Eles trabalham muito, então querem estar em casa. Você conta os dias para se apresentar diante do Senhor? É legítimo você entrar de férias, você trabalhou muito, e é legítimo você querer visitar pessoas que você gosta. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Inclusive, eu até incentivo. Mas também é tão legítimo você desejar contar os dias para dizer mesmo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aqui temos a segunda e última parte desse meu sermão. É a missão de João Batista. O cântico vai falar agora da missão de João Batista. Isso está no verso 76 ao 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. E olha a expressão agora, expressão muito interessante aí: redimi-lo dos seus o quê? Pecados. Zacarias finalmente agora é mencionado aqui. Aliás, Zacarias finalmente menciona o seu filho, mas apenas para mostrar que ele vai preparar um caminho.
Ele é chamado do profeta do Altíssimo. Ele entende, Zacarias, que João é grande, mas ele aponta para alguém muito maior do que ele. E é por isso que ele tem uma missão, primeiro, de preparar o caminho, ou seja, a missão de João é para que ele seja um arauto espiritual. A missão de João é proclamar o evangelho, para que esse evangelho quebre corações endurecidos, desperte esses corações para o arrependimento. E como é que ele faz isso? O texto vai dizer que ele faz isso trazendo o conhecimento da salvação. E esse conhecimento da salvação gera o quê? Gera remissão de pecado. Aqui está o centro da salvação. Salvação é conhecimento. E esse conhecimento, por si só, deve trazer perdão e deve abrir as portas da graça. O Messias traria aqui, no cântico de Zacarias, perdão real e não meramente uma possibilidade para a salvação. O que eu aprendo? De que o cântico aqui está nos ensinando que a igreja ela não tem o papel de salvar ninguém. A igreja não tem o papel de converter ninguém. A igreja simplesmente prepara o caminho para Cristo e não para a sua reputação. O que eu aprendo aqui é que a igreja não foi chamada para falar de si próprio. A igreja não foi chamada para falar da sua reputação. A igreja não foi chamada para falar das suas obras e das suas atividades que ela executa intra paredes. A igreja foi chamada para falar das boas obras de Cristo ali na cruz do Calvário. Ele continua cantando, não só falando da missão, mas ele também canta dizendo que um dia, por meio dessa pregação de João, as misericórdias de Deus vai amanhecer como o sol. 78 ao 79. A graça e entranháveis misericórdias do nosso Deus, pela qual, olha a expressão de novo aí, ó, nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Olha a expressão aí no texto, a luz do alto. A vinda de Jesus é o nascer do sol da graça. É o amanhecer desse sol prometido. Sabe o que é que Zacarias está aqui pensando? Zacarias está pensando em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Veja se não tem conexão, esse capítulo 4, verso 2, com esse texto aqui de Zacarias. Olha o que é que Malaquias vai dizer. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerro bem alimentados. E por que esse sol vai nascer? Esse sol vem sobre aqueles que jazem nas trevas. E o que é que significa trevas aqui? Basicamente, trevas significa ignorância para com Deus, culpa, desespero, pecado. O que o cântico está nos ensinando é que Cristo vem como luz para nos expor ao pecado, mas para curar, para nos guiar e para restaurar. Zacarias vai muito mais além. Ele vai dizer, bendito é o teu nome, porque os nossos pés vão andar no caminho da paz. Paz aqui é a expressão muito conhecida de vocês, shalom. Paz aqui significa eu te agradeço porque o Senhor me reconciliou com Deus. O Senhor refez as minhas relacionamentos com Ele. E o Senhor me fez eu caminhar não longe do meu Deus, mas agora bem perto dEle. E em paz eu posso fazer isso. Sim, o que eu estou aqui afirmando é que Cristo não apenas ilumina, mas Cristo vem para nos guiar, Cristo vem para nos perdoar, Cristo vem, por meio desse cântico, nos transformar. E é por isso que ele continua cantando, dizendo que João vai crescer, sendo preparado no deserto. E aqui, o cântico de Zacarias é um cântico exaltando o que eu posso chamar dessa teologia do deserto.
é onde Deus vai se revelar para João Batista, era onde João Batista vai depender, aonde João Batista vai ser purificado, vai ser treinado, não para ser maior do que Cristo, mas para ser um servo desse Cristo. João, ele começa a ser moldado longe dos holofotes, para que Cristo brilhe em sua vida. Por isso que ele diz, que eu diminua e que Cristo cresça. Que Cristo seja perceptível. Deus geralmente prepara seus servos no anonimato antes de usá-lo publicamente. Eu quero terminar dizendo mais algumas coisas aqui para vocês. Esse cântico de Zacarias, ele nos ensina que Deus cumpriu a sua promessa. Amém, meus irmãos? Que a salvação é algo histórico, aconteceu. Que a salvação é algo objetiva, ela nos alcançou. E que essa salvação, ela é centralizada na pessoa bendita de Cristo. A redenção de Cristo é para que sejamos santos. Então comece a prescrutar o seu coração. João aponta para o Cordeiro. Cristo não é só o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas Cristo, ele é a luz que nos guia em paz. Eu aprendo que o cântico de Zacarias é um evangelho em forma de louvor. Deus visita o seu povo, Deus redime o seu povo, Deus cumpre suas promessas, Deus enviou a sua luz, Deus traz perdão, paz e esperança. A mesma visitação que veio a Isabel, vem hoje a mim e a você, por meio de Cristo. Nós servimos a um Cristo que não muda. O mesmo Deus que visitou Zacarias e Isabel, o mesmo Cristo que visitou o seu povo, é o mesmo Cristo que está conosco nesta manhã. É o mesmo Cristo que está comigo e com você. Nunca se esqueça disso. Isso é uma promessa pactual. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu estarei com vocês todos os dias. Vocês lembram quando o Senhor disse a Moisés, eu não vou com você, porque esse povo é ruim, é um povo complicado, esse povo de Israel, eu não vou com você, eu vou mandar um anjo. Moisés disse, eu só arredo o pé daqui se a tua presença for comigo. Sabe o que é que Moisés está querendo dizer? O Senhor fez um pacto, e nesse pacto o Senhor disse que estaria com o seu povo. Esse pacto se estende para todos nós que estamos aqui nesta manhã. E a promessa desse pacto é que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o mesmo Deus que visitou é o mesmo Deus que nos visita hoje. E nos visita de forma especial. Quando Deus visita, Ele salva. Quando Deus nasce, as trevas fogem. Quando Deus está presente, Ele não está aqui de forma aleatória, mas quando Deus passeia no meio da sua igreja, Ele faz isso com um propósito: salvar, santificar, consolar, trabalhar. E pegando sua expressão bíblica, Ele nos visita porque Ele deseja terminar a sua boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Que esse cântico e que essas palavras, por meio do Espírito Santo, seja aplicado em nossos corações, fazendo aquilo que Deus deseja para mim e para você. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, rogando a Ele suas bênçãos sobre as nossas vidas.